Carpenter, em comemoração de 76 anos. E parece que vai ter continuação no dia 8, logo depois do feriado, com magistratura, com Rubens Casara, aqui nesse mesmo auditório, defensoria pública com Leonardo Rosa e advocacia pública com Carlos Godin. Também no dia 9, auditório 91, a palestra do caso César Battisti com o professor Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria de chamar à mesa o professor Leonardo Barbosa, que é professor universitário da Fundação Getúlio Vargas, doutorando em filosofia na FRJ, mestrando em filosofia do direito na UERJ. Gostaria também de chamar o professor Gustavo Tepedino, que é professor titular de Direito Civil e ex-diretor da faculdade, meu professor. E também gostaria de chamar o delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi. E agora podemos começar a palestra. Primeiramente, vamos ouvir a experiência aqui do professor Barbosa. Por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer o gentil convite do CALC para fazer essa palestra para vocês e ter a honra de estar numa mesa composta pelos professores Tepedino e pelo delegado Zacconi. Realmente é um enorme prestígio. E queria já entrar no assunto, né, para nós não perdermos muito mais tempo, sobre a questão das profissões jurídicas. Eu costumo dizer que professor é vocação, né, ainda mais no Brasil. A gente sabe que a educação no Brasil nem sempre é muito valorizada. E relacionado ao direito, então, tem toda uma peculiaridade, toda uma questão específica. Direito hoje, para quem não sabe, é o segundo curso com o maior número de alunos no país. A gente só perde para o curso de administração. Só que, como eu costumo dizer também, curso de administração não tem prova da OAB 3 vezes por ano, com índice de reprovação de 95%. Né? Para o pessoal que ainda não está acompanhando, o índice de reprovação nacional na OAB é de 95%. Com muita alegria e com muita felicidade, eu digo que a UERJ é a instituição que mais aprova no estado do Rio de Janeiro, né? Então isso é um motivo de orgulho para todos nós, mas ainda assim é um índice preocupante. E boa parte disso, dessas dificuldades, seja em relação à OAB, seja em relação à ENAD, seja em relação à aprovação para os concursos, a gente vê uma coisa muito interessante no Brasil. No Brasil, também, para quem não sabe, em alguns concursos sobram vagas. Embora o número de candidatos inscritos seja um número absurdo, em alguns concursos específicos sobram vagas, ou seja, não existem candidatos capacitados em número suficiente, segundo as bancas que constituem o concurso, para completar esse número de vagas. E é com essa ideia, né, com essa ideia de um contingente gigantesco de alunos de direito no Brasil, mais de 1000 cursos de direito no Brasil, uma discussão substancial envolvendo o Ministério da Educação e a OAB, que muitas vezes não conseguem se entender sobre quais deveriam ser as diretrizes, quais cursos poderiam abrir. Muitas vezes acontecem confusões entre a OAB e o Ministério da Educação, porque a OAB defende que determinados cursos não devem ter a sua autorização, enquanto o MEC ainda assim autoriza e vice-versa. E aqui eu não quero tomar o partido nem de um lado nem de outro, eu acho que existem argumentos favoráveis tanto pelo Ministério da Educação quanto para a OAB. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, né, queridos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fazem parte, querendo ou não, e aí sem nenhuma pretensão, mas da elite intelectual jurídica, não só do nosso Estado, mas do nosso país. O nosso mestrado e o nosso doutorado tem a maior nota, né? A gente conseguiu agora chegar a nota 6. Existe supostamente a nota 7, mas nenhum curso de direito no Brasil, nenhuma pós estrito sensu no Brasil tem a nota 7. Então a UERJ tem oficialmente a maior nota, se eu não me engano, junto com Santa Catarina e uma outra instituição. O que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a importância da profissão de professor. Porque toda essa confusão, todos esses dados, todas essas estatísticas, toda essa conturbação social que a gente vê,
passa muitas vezes pela falta de qualificação, pela falta de vocação, pela falta de dedicação dos professores. E aí eu costumo dizer que se em boa parte a UERJ tem o resultado que tem, com certeza parte desse resultado é graças à qualidade dos alunos que nós temos, mas com certeza também parte desse resultado é graças à qualidade dos professores que nós temos. Não só a qualidade, não só o preparo, mas a dedicação, a intenção de colaborar para uma plena formação de vocês. E a profissão relacionada à academia, relacionada ao fato de ser professor, passa muito por isso, gente. Eu costumo dizer que hoje, ser professor de Direito no Rio de Janeiro, desde que você seja bem qualificado, desde que você procure fazer uma especialização, depois um mestrado, depois um doutorado, ela é uma profissão que paga relativamente bem. Para dar alguns dados estatísticos, né, um professor doutor em início de carreira, ele está tirando alguma coisa em torno de R$8.000. Num país onde o salário mínimo é R$550, isso é um salário razoável. Isso na universidade pública. Na universidade privada, você com certeza consegue tirar muito mais. Para dar um exemplo, eu também sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Alguns cursos da Fundação Getúlio Vargas pagam R$300 a hora-aula. Você praticamente ganha num dia aquilo que um cidadão comum, um trabalhador, que labuta o dia inteiro, 40 horas por semana, leva o mês inteiro para ganhar. Então, é uma profissão que tem os seus benefícios, tem os seus méritos, possibilita você viajar o mundo inteiro, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. É uma profissão que permite, o seu trabalho é aprender. Então, quem gosta de aprender não escolherá a profissão melhor. Agora, tem esse outro lado. E eu costumo dizer o seguinte, seja como professor, seja como delegado, seja como magistrado, o mais importante é que o aluno escolha aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele tem vocação para fazer, aquilo que deixará ele feliz. Vou falar uma coisa com vocês que parece papo de pai, mas é verdade, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que ainda tem uma certa juventude. Isso é um problema que o tempo vai corrigir, mas eu ainda tenho uma certa juventude. A pior coisa que tem é você trabalhar naquilo que você não gosta de fazer. Imagina você trabalhar o resto da sua vida numa atividade que você não tem o menor prazer, que não te dá a menor satisfação. Não interessa se você ganha rios de dinheiro, você será uma pessoa que certamente não se sentirá feliz, não se sentirá completo. Então, além da vocação, é importante que a gente saiba que o professor, e hoje em dia existe uma pseudo-discussão no direito, que é uma discussão entre a formação técnica e a formação humanística, como se fosse possível escolher entre essas duas formações, né? O bom profissional, o verdadeiro jurista, na acepção da palavra, é aquele que obviamente domina a técnica, é aquele que obviamente conhece a legislação, conhece os instrumentos que a lei nos oferece para exercer a nossa profissão, mas também é aquele que sabe pensar além da lei. É aquele que sabe utilizar instrumentos que fazem com que, mesmo contrariamente à lei, você consiga convencer o seu ex-adverso, ou consiga convencer o seu magistrado, ou consiga convencer a sociedade que um determinado argumento é válido, mesmo que seja contrário à lei. E para isso, senhores, é importante, eu falo isso para meus alunos de segundo período, alguns estão aqui, né? Muitas vezes o aluno torce o nariz para matérias como sociologia, filosofia, ciência política. E eu costumo dizer o seguinte, essas, na verdade, são as matérias que vão dar ao aluno e ao futuro profissional um embasamento, uma fundamentação necessária para que ele seja mais do que um mero técnico do direito, para que ele seja um verdadeiro jurista, para que ele saiba realmente utilizar todo o seu potencial, seja no objetivo que ele tenha na sua vida. E é importante que vocês entendam que o papel do professor não é, como eu estava dizendo, simplesmente formar um técnico. É formar um cidadão, é formar uma pessoa, é formar uma pessoa que pense muito além daquilo que muitas vezes está presente nos nossos códigos. E para isso a preparação, é o segundo ponto da minha palestra, é fundamental. Hoje em dia, para que você seja considerado um bom profissional do direito, é necessário não mais que você tenha uma graduação e não mais que você tenha até uma especialização. Para vocês terem noção, o último instrumento que acabou de ser criado pelo Ministério da Educação e que fala sobre as necessidades de uma instituição para que ela seja avaliada com aquelas notas que vão de 1 a 5, que não são apenas o ENAD, mas tem uma série de outros instrumentos, para que uma instituição ganhe em corpo docente uma nota 5, que é a maior nota,
é necessário que 80% do seu corpo docente seja formado por mestres ou doutores. 80%. E destes 80%, metade sejam doutores. Então, na verdade, para ter nota 5, você tem que ter pelo menos 40% de mestres e 40% de doutores. Numa instituição como a UERJ, isso não é muito difícil, muito pelo contrário, é até muito fácil. Mas quando a gente lembra que existem mais de 1000 cursos no Brasil, sequer existem doutores e mestres em número suficientes hoje no Brasil para atender esse requisito. O que significa para vocês, futuros profissionais, uma vantagem, porque hoje quem tem doutorado está sendo buscado a peso de ouro pelas universidades. Porque, como todos nós também sabemos, várias instituições, vários cursos de direito estão sendo fechados Brasil afora. Então, qualquer ponto a mais, qualquer índice a mais, é algo que pode salvar uma universidade de um possível fechamento ou de uma possível redução do número de vagas. Isso demonstra o seguinte, senhores e senhoras, que aqueles que realmente quiserem lecionar têm um mercado de trabalho interessante pela frente, têm uma possibilidade interessante pela frente, mas terão que se dedicar, né? São 5 anos de graduação, mais pelo menos 2 anos de mestrado, mais pelo menos 4 anos de doutorado. Então, são mais de 10 anos de estudo, de dedicação, e que ao final desse processo, o que a gente faz? A gente continua estudando. Porque não é porque a gente terminou o doutorado que a gente vai parar de estudar, porque a vida continua, as leis mudam, a sociedade evolui, e como todos vocês sabem, o direito procura correr atrás dessa situação. Como eu estava dizendo, para apresentar algumas oportunidades para vocês em relação à profissão, né, de acadêmico, como foi colocada, que não se reduz apenas a de professor, a gente falou de mais de 1000 faculdades, nós estamos falando apenas de graduação. Se nós fizermos a conta dos cursos de especialização, de aperfeiçoamento, de mestrado, de doutorado, a gente perde essa conta. Então tem um imenso universo a ser explorado por aqueles que se dedicarem, que se aperfeiçoarem, que, enfim, que realmente quiserem ingressar nas fileiras acadêmicas da área jurídica no nosso país. Para dar um exemplo, né, estudo de graduação, pós-graduação, seja estrito, seja lato sensu, todos nós conhecemos alguma coisa, né? Pós-graduação, lato sensu são os cursos de especialização, estrito sensu são justamente o mestrado e o doutorado. Mas quando a gente fala de aperfeiçoamento, por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Justiça estipulou que o Poder Judiciário deve permanentemente oferecer cursos de treinamento, eu não gosto muito dessa palavra, né? Vamos utilizar a palavra aperfeiçoamento, seja para os seus magistrados, seja para os seus técnicos administrativos. O que significa que a gente tem aí um contingente enorme de pessoas que têm que receber um treinamento. E aí várias instituições, inclusive a UERJ, estão tentando fazer parcerias com tribunais, com órgãos do Ministério Público, enfim, para que a gente possa oferecer esses cursos de aperfeiçoamento. É mais um nicho de trabalho, é mais uma possibilidade de trabalho que as pessoas que quiserem entrar no universo acadêmico da área do direito têm à sua disposição. Isso falando de ensino. Existe uma outra área interessante que é a área da pesquisa, né? Para quem não sabe, pesquisa no Brasil, por incrível que pareça, algumas pessoas dizem que não, mas pesquisa no Brasil pode dar dinheiro. Existem vários órgãos de fomento. Em algumas ocasiões, tem alguns anos que sobra dinheiro nesses órgãos de fomento, o que significa que os projetos de pesquisa que foram encaminhados ou não foram em número suficiente, ou não tiveram a qualidade suficiente para serem aprovados, então é uma outra oportunidade de desenvolver pesquisa, desenvolver estudos que possam, obviamente, beneficiar a sociedade. A gente tem sempre que lembrar que a nossa profissão deve primar pela ética, então não é simplesmente a pesquisa pelo dinheiro, é a pesquisa pela evolução da nossa sociedade, produzindo conhecimentos ou, efetivamente, produtos que possam contribuir para a evolução da nossa sociedade. Temos ainda as pesquisas nas próprias universidades, né? Com certeza temos aqui alguns alunos que são pesquisadores de programa de iniciação científica, bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, além das pesquisas em outras entidades governamentais. De vez em quando vocês recebem no e-mail de vocês, né? A Petrobras está selecionando um pesquisador para isso, enfim, a Anatel está selecionando um pesquisador com salários relativamente razoáveis e que podem, inclusive, auxiliar no processo de preparação de capacitação futuramente dos senhores. E, por último, as empresas. Nos últimos anos,
a relação entre as empresas e as universidades, e principalmente a preocupação das empresas em investir na pesquisa, isso tem aumentado de forma substancial. E aquelas pessoas, mais uma vez, que estiverem bem qualificadas, que estiverem bem preparadas, têm uma ótima oportunidade de ingressar nesse mercado de trabalho. Bom, gente, era a pincelada inicial que eu queria dar para vocês. Depois, após os outros palestrantes falarem, a gente deve abrir para perguntas, não é isso? E aí, quem tiver qualquer dúvida, por favor, me coloco à disposição. Muito obrigado. Como o professor Barrosa falou, no final dos 3 palestrantes falarem, vamos abrir para perguntas. Então, se tiverem dúvidas, perguntas, vou esperar um pouco mais, porque já vamos abrir. E agora damos continuidade com o professor Gustavo Tepedino. Bom dia a todos, bom dia a todos. Henrique, meu querido aluno, na pessoa de quem cumprimento a todos os queridos alunos aqui presentes. É uma alegria participar da iniciativa do CAL, que sempre digo isso, e especialmente estando com o Leonardo e Orlando aqui ao meu lado, e que certamente compõe uma mesa muito rica e profícua do ponto de vista, de todos os pontos de vista, pessoal e acadêmico. Eu sou um advogado atípico e fico pensando por que me convidaram para falar. Mas, por outro lado, talvez porque não existe um tipo de advogado. Existem vários advogados. Eu sou atípico, primeiro porque eu partilho de uma certa angústia de muitos de vocês, que é gostar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu no movimento estudantil jurava que ia ser político, fui presidente do DCE, presidente do centro acadêmico, UNE, trabalhei e tal. Depois me dediquei muito ao direito civil e tenho me dedicado talvez a vida inteira ao direito civil. Depois fiz concurso para procurador da República, passei por sorte que anularam uma questão lá de penal, senão não teria passado. Aí procurador da República, eu adorava, entrava com ação civil pública, direitos coletivos, patrimônio cultural, demarcamos 2 terras indígenas, estamos fazendo autodemarcação, Paraty-Mirim e Bracuí. Nossa, fiz tantas coisas, as pessoas com ódio de mim nas privatizações, entrei com ação civil pública contra todas as privatizações do Brasil no governo Collor e Itamar Franco. Todos eu entrava, teve uma formatura aqui da faculdade que uns advogados se retiraram quando eu fui fazer o discurso, porque na minha frente não queriam assistir meu discurso, porque eu era contra as privatizações. E assim foi minha vida, sendo levada ao sabor das coisas que eu gosto de fazer. Até que eu lá me exonerei do Ministério Público Federal, justamente pela vida acadêmica, porque eu adoro a vida acadêmica, e a vida acadêmica você viaja muito, como o Leonardo falou, você não fica todos os dias aqui. E eu sou bem Caxias com essa coisa, e também fui promovido para o tribunal. No tribunal é uma atividade muito pouco instigante, bom, é na primeira instância que entra com ações e tal. Eu, nas ações civis públicas, eu acho que eu sou o maior derrotado desse país. Eu perdi todas as ações da minha vida. O maior derrotado. Eu falei, eu, como advogado, sou um desastre. Porém, você planta sementes, porque você entra com a ação civil pública, mesmo não ganhando, você questiona formas de gestão. Então, tem uma série de trabalhos que foram feitos em favor da sociedade. Até que o destino me fez advogado. Como advogado, eu tenho uma boutique, um escritório pequeno, que a gente procura fazer com muito carinho as coisas, com uma advocacia também pro bono, ao lado disso, de algumas teses que a gente acha bonito e tal. E o que eu gostaria, então, de lhes dizer, porque estou falando aqui de mim, que me chamaram dessa diversidade toda, é que eu acho que a profissão de advogado é bonita exatamente pela diversidade. Confirmando o que o Leonardo falou, vocês não devem escolher o que fazer pelo mercado, que agora é melhor ou pior, pelo momento transitório, pela moda. Porque, em primeiro lugar, alunos da UERJ se dão bem em todas as áreas. Algumas escolas particulares tendem a dizer: a UERJ é boa para concurso. É também boa para concurso.
Na vida acadêmica não se dizia, porque a gente não tinha pós-graduação até há 15 anos atrás. Foi na época que eu fui diretor, foi um grupo grande que criou. E hoje a gente é reconhecido, como o Leonardo falou, como uma pós-graduação de excelência em todos os setores. Na diplomacia, se já tiveram aqui contatos, sabem que há embaixadores, alunos da UERJ. Escritórios de advocacia, os maiores do Brasil, os melhores escritórios de advocacia, têm sócios, ex-alunos da UEG ou UERJ. Inclusive em São Paulo. Eu participo muito de arbitragem, que é um outro setor muito hoje novo na advocacia, interessante, que é fugir do judiciário para decisão por árbitros. E às vezes em São Paulo, os dois advogados, os dois lados, são alunos da UERJ que foram para São Paulo. E tratam sempre com muito carinho a sua formação e as suas origens. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar, reforçando o que o Leonardo falou, é, em primeiro lugar, a nossa profissão são muitas profissões. A advocacia criminal, o escritório criminal não tem nada a ver com contencioso civil, que não tem nada a ver com a parte societária ou tributária. Viver dentro de uma empresa, fazendo carreira, com pessoas que estão super bem-sucedidas hoje, que são aí, são General Counsel, são procuradores gerais de sociedades, estudaram na UERJ. É um outro mundo corporativo. Então, em primeiro lugar, há campo para muitas vocações. Estão frustradas no primeiro estágio, muda de estágio, porque a advocacia comporta essa diversidade. Segundo lugar, não são incompatíveis, como vocês viram no meu exemplo aqui, que fiz concurso, estou na advocacia, fiz não são incompatíveis. Só que só se faz uma coisa de cada vez. Não se deve achar as pessoas que gostam de abraçar o mundo com as pernas, como é a minha tendência, e vocês jovens têm essa mania, não deve achar, mas ele faz um monte de coisa. Não, só faço uma coisa de cada vez. É que vai ficando velho, então um período você faz uma coisa, depois faz outra. Uma vez perguntaram ao Garrincha se ele chutava com as duas pernas. Ele respondeu, com as duas eu caio, ora chuto com a esquerda, ora com a direita. E é sábio. O Garrincha é inteligentíssimo. Ao contrário do que se diz por aí, é brilhantíssimo. Então, o que eu queria dizer a vocês, em primeiro lugar, é esse compromisso com a vocação de vocês. O Contário Galigares, na Folha de São Paulo, um artigo muito interessante, psicanalista, ele dizia que, às vezes, os jovens, escolhendo profissões, adolescentes e começo de primeira juventude, se sentem muito frustrados quando dá errado algum projeto, quando vocês perderam 2, 3 meses para fazer uma coisa, ou um concurso, ou depois dá errado. E que vocês não devem ver dessa maneira. Devem ver esses aparentes malogros como um capítulo da vida que vocês estão inventando a vida, construindo um livro aberto. Vocês têm idade para isso. Então, eu fiz 1 ano e meio de odontologia antes disso tudo. Um desastre, pior aluno da turma, não conseguia fazer um dente, uma coisa horrorosa. Para a alegria dos futuros clientes, eu saí correndo. Era da Federal, fiz a Federal de Odontologia. E, no entanto, quer dizer, o que eu aproveitei disso? Nada, né? Não aproveitei nada disso, foi perda de tempo. Em termos, exatamente porque você vai inventando a sua vida, você vai descobrindo experiências. E para o direito, aí vale para as 3 profissões aqui, tanto para o Orlando como para o Leonardo, é o seguinte: nós somos a profissão humanista por excelência. No meu tempo de faculdade, o que mudou muito para hoje é que o idealismo fazia parte. Nós lutamos contra a ditadura nos anos 70, trazíamos os exilados, lutamos por uma constituinte. Então, eram todos idealistas. Hoje, muitos frustrados, outros ficaram amargos, outros parece ser meio velho no sentido espiritual, porque acha que fracassou o projeto político do Brasil, que a minha geração não conseguiu fazer uma transformação social que nós jurávamos que fôssemos fazer aos 20 anos de idade. Então, muita gente ficou amarga, né, na minha faixa etária. Mas o fato é que havia um idealismo. Hoje, há um individualismo muito grande. Se tu quer o diploma ou quer passar no concurso, eu não critico, porque eu acho que cada um é um direito ser o que... Cada um faz o que quer na vida. Mas esse idealismo, um pouco é o que move esse prazer que o Leonardo falou de trabalhar feliz, querendo construir alguma coisa. Então, o que une nós, em todas as profissões do direito, é este humanismo. Para este humanismo, tudo é importante. Nada que é humano, alguém já disse, é estranho ao direito. E por isso que, às vezes, vocês falam, mas às vezes é museu, ou teatro,
ou filmes muito pesados, às vezes não agrada num primeiro momento ao estudante. Ele fala, será que para o direito você tem que ler o livro Cabeça, tem que ler os clássicos? Eu diria a vocês, tudo vocês devem tentar ver com interesse estético, de perceber que vocês vão lidar com problemas humanos, atrás de cada problema que o doutor Orlando aqui, o professor Leonardo ou eu trabalhamos, tem um drama humano, e para esse drama humano nós temos que ser preparados, desde o papo de botequim, muito útil, para perceber no termômetro da sociedade, até todos os clássicos, os filmes, atuais ou antigos. Então, o direito, vocês devem ver esse aspecto cultural não como um peso o resto da vida de vocês, mas como um maior barato. Assim, tudo que de alguma maneira revela um retrato de uma sociedade em determinado momento, com a sua estética, diz respeito diretamente ao profissional do direito, para ele compreender melhor os problemas, entender as dificuldades humanas, tentar ter alguma ideia. Isso é o lado legal, digamos, do profissional do direito, que às vezes o mau aluno pensa assim, poxa, mas tem que ler muito, tem que estudar. Tentem fazer isso com prazer, de quem está descobrindo, Às vezes até num livrinho horroroso, aquele que a gente sabe como é que você escreveu tão mal, a gente tem uma frase, um parágrafo, uma coisa que a humildade científica deve fazer vocês sacarem, tentarem tirar proveito disso. Pois bem, ao lado disso, então, eu diria, vamos lá, a advocacia hoje, eu acho uma excelente profissão, o Brasil está crescendo muito, o Rio de Janeiro, gerações, muitas foram para São Paulo, hoje tem gente voltando para o Rio, os advogados do Rio são muito famosos, são tradicionalmente famosos, o judiciário nosso do Rio, com todos os defeitos, julga uma apelação, no caso civil, em 3 meses, São Paulo em 3 anos. Então, há empresas colocando foro de eleição no Rio só para vir disputar no Rio. O judiciário, hoje, para quem gosta de contencioso, ele vai se diversificando. O homem médio é o homem que vai ao judiciário, que luta pelos seus direitos. A pessoa muito pobre, ela é injustiçada. Só de olhar o judiciário, aquilo já a humilha. E hoje a tendência de juízes alternativos, dos PROCONs, da intervenção do Estado, é uma tendência de simplificar o périplo do profissional do direito nessa defesa de camadas pobres da sociedade. Por outro lado, nós não podemos nos iludir, é uma profissão burguesa. Então, as políticas públicas devem ser resolvidas na esfera política. Não adianta a gente achar que vai fazer justiça social com autor e réu, porque isso é pequeno. No fundo, a gente engana. Eu me lembro que, quando nós fundamos um escritório modelo, queríamos botar o nome de escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí fomos lá a São Paulo, estudantes, a gente se achando super assim, de esquerda, aí Dom Paulo chegou e falou assim, olha, meu nome, escritório modelo de advocacia, depende do que eles querem fazer com esse escritório modelo. Se for para formar as populações, para conscientizar dos seus direitos, quem sabe na esfera coletiva dos direitos, eu ficaria orgulhoso. Mas para preparar advogado, para depois para o escritório de advocacia ganhar dinheiro, às custas dos cobaias pobres, muito obrigado, não precisa botar meu nome não. Aí a gente fica o cara assim de bobo, é isso que a gente está fazendo, né? Vamos ter que repensar o que fazer com essa proposta. Então, o que eu quero dizer, na defesa de direitos e na esfera das camadas populares, há uma série de atividades de pesquisa e uma série de tentativas alternativas de conscientização, de judicialização ou não, no âmbito de políticas públicas. Do outro lado oposto, os muito ricos, a justiça também, ela, no cível, ela é muito demorada. As empresas investem milhões, querem soluções mais rápidas. Daí, esses processos arbitrais. As arbitragens nada mais são do que processo alternativo de solução de controvérsias, normalmente funciona, porque é caro, entre pessoas de elevada renda ou empresas, em que se escolhem especialistas para julgar e não cabe recurso. Então, o fato de não caber recurso diminui muito o tempo, evidentemente, do conflito, e o fato de ser direito disponível autoriza a renunciar
a ida ao judiciário, embora o advogado sempre tente ir ao judiciário depois anular tudo, mas normalmente não consegue, em regra não se consegue. Então é um outro campo que surgiu da advocacia. A advocacia de empresa, com o crescimento da cidade, com a infraestrutura, com gás e óleo no Rio de Janeiro, tem sido notável. Então hoje há setores como companhias abertas da CVM ainda é no Rio de Janeiro, como setor de gás e óleo, setor elétrico, que são setores que estão empregando muita gente, com grande e crescendo o escritório de advocacia. E os escritórios de advocacia, tanto escritórios criminais quanto escritórios societários, tributários e de contencioso, estão em franco crescimento no Rio de Janeiro hoje. Então, assim, normalmente, eu acho que a ida para a advocacia tem que ser por vocação também, como disse o professor Leonardo, para a academia, mesmo porque é um risco, é o profissional que pode ter seus clientes, pode não ter seus clientes, então ele não tem aquela segurança que um concurso público dá. Entretanto, o concurso público você tem que criar mecanismos de manter sempre acesa a sua chama. Sobre isso o Orlando poderá falar bem, porque você normalmente começa ganhando muito bem e depois não tem tantos estímulos durante a carreira. Então é preciso que você descubra no próprio amor pelo que você faz, o magistrado, o promotor, o delegado, descubra os próprios desafios, como o professor que escreve novos livros, novas obras. Ou seja, a advocacia, nesse sentido, ela é muito dinâmica, porque sempre é um caso novo que cada mês chega. Então, de tédio não se morre na advocacia. O que eu acho, portanto, é que tem que ser escolhido por vocação. Os riscos maiores na advocacia no início, os primeiros 5 anos, são muito mais duros. 5, 10 anos, seu colega da UERJ que fez um concurso está muito melhor que você, e você não. Mas depois, a advocacia, ela evidentemente, ela abre todas as portas, não tem limites em termos, não só de grana, mas de realização de sucesso e tal. Então, eu acho assim, hoje o momento é muito bom para a advocacia. Nós, para aluno da UERJ, todos os campos eu acho que são campos muito convidativos. E, para concluir, eu diria duas coisas rápidas, então, aqui. Primeiro, não se deixar levar pelo sucesso rápido. Não escolham aquilo que vocês acham que a curto prazo vai ganhar dinheiro, porque isso muda, a sociedade muda, as tendências mudam, e a gente vai passando o tempo e acaba perdendo esse glamour. Então, acho que tem que escolher efetivamente o que vocês gostam. Segundo, nós somos um país da burocracia, do papelório. Herdamos isso dos portugueses, é uma coisa impressionante. Nas 3 profissões aqui, em toda profissão. É inacreditável o Brasil. Um antropólogo, Roberto da Mata, escreveu na Folha, tempos atrás, um artigo que ele dizia que ele foi doutor em Harvard, e doutor em Harvard lá bastava terminar, já é doutor, obrigado, ganhou lá. E no Brasil ficou anos para conseguir revalidar um processo lentíssimo. Eu fiz doutorado no exterior, demorei 3 anos na USP para revalidar, foi uma luta, vários conselhos examinando o que eu tinha feito para ser doutor. É o único país em que o campeonato nacional se discute no tapetão, quem é campeão, quem não é, quem tem taça da bolinha, quem não tem. Se vocês pensarem bem, independentemente dos times em questão, é o país da burocracia e do papelório. Qual é o risco que a gente corre? É se apaixonar por isso. Tem profissionais do direito que têm um prazer estranhíssimo na vírgula, no prazo, no não sei o quê. É impressionante. Mas não é na sua área, tipificação, não sei o quê. Quando, na verdade, existe uma substância humanista atrás de tudo isso. Então, se nós não tomarmos cuidado, tanto na academia, como na advocacia, como nas carreiras jurídicas, nós acabamos nos protegendo. Você não pode dar uma resposta substancial, porque você tem uma formal. Você logo saca o fiscal da Receita, uma instrução normativa que desnorteia o sujeito. Ninguém conhece a instrução normativa, só o próprio fiscal. E isso é uma coisa muito ruim da nossa formação. Vamos tentar... A gente estuda o tecnicismo, é preciso, claro, mas não
fazer da nossa profissão digamos assim, o centro, o cerne dela, a burocracia, a regra, o direito positivo. Não pode ser esse a nossa meta principal. Acho que a nossa meta há de ser fazer da nossa profissão uma profissão que possa contribuir para a sociedade, que possa, evidentemente, contribuir para uma sociedade mais justa, aí já entra algo de ideológico do que normalmente nós pensamos, e ao mesmo tempo que atenda a nossa vocação. Sem a gente ser feliz com o que faz, nunca vai fazer os outros felizes. Obrigado. Obrigado, professor. Agora passamos a palavra para o delegado Orlando Zacconi. Bom, obrigado. Quando eu fui chamado a primeira vez, eu vim intenso, né? Porque o delegado normalmente ganha vaia, né? Então, na atenção. Mas queria agradecer muito ao Calc, né, pelo convite. Mais uma vez está aqui na UERJ, cumprimentar o representante do Calc na mesa, o professor Leonardo, o professor Gustavo Tepedino. Melhor de estar aqui para falar para vocês é poder ouvir, né? Eu aprendo muito. Nossa, do papel que é um delegado de polícia, é uma figura muito estranha. Ele falou assim, carreira jurídica. Delegado faz parte do mundo jurídico. Aliás, isso é uma luta que os delegados tiveram há muitos anos, ser reconhecido no mundo jurídico. Mas, na verdade, esse reconhecimento que os delegados sempre buscaram era no sentido de uma equiparação salarial com outros integrantes das carreiras jurídicas, como promotor, coisa que nunca vai ter, né? Se tivesse um Capitão Nascimento lá no Ministério Público, nunca será. Não, nunca terão. Então, aí temos que refletir, né? Um delegado de polícia pertence à carreira jurídica. Ele se cobra do delegado, né? Formação em direito, concurso público na área jurídica. E é uma coisa estranha, porque no mundo inteiro, se você vai na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, aqui do lado, não se exige, na carreira policial, formação jurídica para nenhum cargo. O comissário, que é o cargo máximo da polícia na Argentina, ele não tem que ter formação jurídica. Mesmo no Brasil, o comandante-geral da Polícia Militar, ele não precisa ter formação jurídica. Pode ser formado em filosofia, psicologia, já tivemos, né? Tinha um que cantava bem pra caramba, até no Jô Soares. Então, mas formação jurídica é só o delegado. E é uma coisa muito brasileira, né? O delegado de polícia, porque ele vai presidir uma coisa chamada inquérito policial, né, que é uma investigação preliminar, né, para que se possa ter elementos para viabilizar a ação penal. Acredito eu que isso, né, surgiu historicamente por um motivo, mas que politicamente nós podemos dar um destino democrático para isso, chamado inquérito. Não podia ser diferente, eu como delegado. Há controvérsias, mas eu vou tentar defender isso aqui. Por que o delegado, essa vinculação do delegado com as carreiras jurídicas? Isso vem da criação da Intendência Geral de Polícia, ainda na época do Brasil colonial, com a vinda da família real, né, com Dom João vem, né, com a corte, se cria aqui no Brasil a Intendência Geral de Polícia, que é a atual Polícia Civil. Um ano depois, né, se cria a Guarda Real. E aí você tem, né, através da Intendência Geral de Polícia, né, a criação da Polícia Civil e da Guarda Real, a criação da Polícia Militar, e daí a existência, né, de duas instituições policiais no Brasil. No início, o delegado de polícia tinha funções de juiz. Ele podia exercer jurisdição, o delegado, né? Evidentemente, aquelas funções de capturar escravo fugitivo, aplicar sanções penais ao capoeira, né? Então, dentro dessa perspectiva histórica, se nós formos ver a função do delegado como aquele que implementa o poder de punir do Estado, ou que incrementa o Estado policial, né, eu diria que nós estamos perdendo tempo exigindo do delegado diploma de direito. Porque para punir precisa ter força, homens e armas, né?
acho eu que a função principal e o papel do delegado de polícia no Estado democrático, agora buscando uma função democrática para o inquérito, é fazer a contenção do poder de polícia. Isso eu não estou dizendo um achismo. Se vocês forem no livro do professor Auri Lopes Júnior, que é um excelente processualista, né, do Rio Grande do Sul, ele diz, né, o livro chama de investigação preliminar, procedimento de investigação preliminar. Ele diz que uma das funções é fazer o poder de polícia. Olha, o delegado, essa exigência do diploma jurídico como algo que se encaixa dentro da estrutura de um Estado democrático. O delegado de polícia, ele está na polícia, mas ele contém o poder de polícia. Ele não se identifica, né, com tudo que é levado a ele corporativamente. Por quê? Porque ele pode fazer a primeira contenção. O policial militar prendeu em flagrante, né, alguém que estava mijando na rua. Está preso em flagrante. Mijão hoje está preso. Qual é o crime? Sei lá, ato obsceno. Prendeu o flanelinha, que estava pedindo 10, 20 contos ali na imediação do Engenhão. Prende mesmo. Aí não é nem um PM, já é o choque de ordem, o cheque de ordem. Cheque de ordem prendeu o flanelinha, aí levou lá. Aí o delegado vai dizer se mijar na rua é crime, se ser flanelinha é crime também. Porque, não, mas que me disseram lá que é exercício irregular da profissão. A gente está rindo? Tem autuação, é levada ao juizado especial criminal, tem todo um procedimento desse burocrático, né? Se faz um registro de exercício irregular da profissão do cara que está como flanelinha. Por quê? Aí começa a construção. Não, existe uma lei que regulamenta o trabalho do guardador de carro. Então, quem está... Não, como se eles estivessem, né, conforme os médicos e engenheiros, alguma associação que tivesse ali, exatamente, né, um CREA, né, um CREASE, pois é. Em suma, aí o delegado de polícia vai dizer, não, isso não é crime. O que ele está fazendo nesse momento? Está lá o flanelinha preso, está lá o mijão, né, no carnaval, também detido, porque a prisão tem dois momentos, tem o momento da prisão captura e tem um momento da formalização da prisão, né? Então, o delegado de polícia, de acordo com outro processualista, que é o professor Tourinho, ele relaxa a prisão. Se botar isso numa prova da magistratura, está reprovado, né? Que absurdo, um mulambo de um delegado achar que relaxa a prisão. Quem relaxa a prisão é juiz. Mas, na verdade, se o delegado diz que uma ocorrência que está sendo levada a ele não é caso de flagrante, por ser um fato atípico, o cara está preso? Estava, já recebeu voz de prisão do PM, já está. Aquele período todinho, ele está preso, detido, né? Prisão captura. O delegado, se ele diz, não, isso não é flagrante, ele está relaxando a prisão. Aí você justifica, 5 anos de faculdade de Direito, com mais não sei quantos anos para se preparar para um concurso jurídico, porque na hora da prova, né, vai chegar lá na hora, vão perguntar para vocês sobre o princípio da insignificância. O professor Nicolite está me ligando, né, para um compromisso de uma aula no doutorado, no mestrado lá em Bangu, me ligou agora. Ele estava na banca do último concurso de delegado. Ele perguntava para os futuros delegados, né, se o delegado poderia aplicar o princípio da insignificância, deixando de autuar alguém por ser ínfima lesão bem jurídico. Então, os caras se enrolam, né? Porque falar o quê? Se ele for falar pensando em instituição policial, na cabeça dele, ele tem que dizer que não. Polícia é para prender, né? Polícia não é para soltar. Aí o doutor Tepedino falou que ele é um advogado atípico. Imagina, eu sou um delegado atípico também, né? Que eu tenho defendido que a polícia é para soltar. Fora outras coisas, né? Legalização das drogas. Me chamam de doutor Zaconha na polícia. Zaconha, por defender a legalização das drogas. Mas isso tem uma racionalidade que me faz triste, que é de policial no Rio de Janeiro. Triste porque os policiais estão ludibriados. E tem muitos aqui que têm um desejo de entrar para a carreira policial. Eu sei que tem, porque eu sou professor da CADEPOL, da Academia de Polícia, e no último concurso de
inspetor de polícia, né, foi o primeiro concurso da Polícia Civil para nível superior. Haviam muitos advogados. Então, hoje, a carreira policial é buscada não só, né, através do cargo de delegado, mas também um cargo de inspetor de polícia, que hoje é também um cargo para nível de superior. E ali estavam advogados, ali tinham professores de educação física, porque no caso do inspetor não é exclusivo do formação jurídica. Então tinha professor de educação física, contador, né? Eu até brincava com ele: você é formado em quê? Eu sou contador. Pô, você vai ter uma importância lá na lavagem de dinheiro, né? Pode ser um cara bem utilizado, né? Lógico, um contador tem conhecimento para ficar no laboratório de lavagem de dinheiro. Né, professor de educação física, todos podem contribuir com a sua formação dentro da instituição policial. Só que eu vi o treinamento dos caras na academia de polícia, eu ficava maluco aí. Primeiro, só quem estava dando instrução para eles era o pessoal da CORE. Né? Porra, a instrução deles era ficar rolando debaixo de caminhão e pulando muro. Eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, eu não estava querendo entender. O que leva a instituição policial a colocar uma carreira, né, no caso, um inspetor em nível superior, e o treinamento ser tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba precisa ter formação em alguma coisa, tem que ser formado em alguma coisa. Para pular um muro, o cara tem que treinar, soltar um Rottweiler aqui, né, babando. Não precisa, todos nós vamos pular um muro, porque isso é a questão da necessidade humana. Mas os caras ficam fazendo todo um treinamento, meses e meses de treinamento para militarizado. Né? Porque hoje a gente está vivendo um fenômeno, um momento da remilitarização da segurança pública, né? Porque já é o segundo momento da militarização. O que se faz da polícia, mais ações policiais, né? Se fala sempre de que todo problema, né, está na polícia. Então, o Ministério Público agora está arquivando, né, centenas ou milhares de inquéritos no Brasil de homicídio, Meta 2, né? Ah, mas está arquivando porque a polícia não sabe investigar. Né? Sempre a culpa toda da polícia, né? O sistema penal é maravilhoso, né? Se resolvêssemos hoje a polícia, problema da polícia, reforma da polícia, isso está sempre colocado. Então, recai em cima do policial, não só do delegado, mas de toda a corporação, uma responsabilidade muito grande, porque se criou um fetiche da segurança pública, onde se propõe que todas as mazelas da sociedade, todos os problemas que nós vivemos na ordem econômica e social, né, que não se resumem somente na queda dos índices da Bolsa de Valores, né, que é o que só aparece no jornal, é isso, né? Mas todos os outros problemas resultantes da crise do modelo têm que ser resolvidos pela polícia. Então, a polícia tem que resolver a Cracolândia, né? Isso também é com a polícia tem que tirar o morador de rua, isso também é com a polícia. Sabe, por exemplo, é porque tem certas coisas que não são vistas pela sociedade. Hoje, o cheque de ordem pega morador de rua, como sempre pega. A prefeitura sempre trabalhou retirando moradores de rua, levando para o abrigo não é prisão, o morador volta. Agora eles resolveram uma coisa que é sensacional. Ao invés de levar para o abrigo, passa na delegacia para sarquear. Pô, não dá outra, né? Pô, o que tem... Outro dia, o pessoal da prefeitura estava comemorando 100 mandados de prisão cumpridos com moradores de rua. Porque o morador de rua geralmente tem ali, né, uma bronca e tal, que já foi ali um mandadozinho de... Aí chega na delegacia, sarqueia o cara, bumba, mandado de prisão, já tem 100 mendigos presos. Então, a máquina de prender mendigo. Vira uma máquina de prender mendigo. Eu sei porque eu era coordenador do controle de presos da Polinter e eu via os mendigos chegando. Hoje, se pega o mendigo com uma pedra de crack, né, ele vai ser autuado como traficante. Por quê? Porque vão botar uma informação lá, o policial militar, de que tem ali uma informação de que naquela região é feito comércio de crack. Se o mendigo foi pego com uma pedra de crack, ele não tem receita para comprar a droga, evidentemente que aquela droga está ali para mercância, então ele é o traficante. Aí esse mendigo traficante, ele é apresentado ao delegado de polícia. Aí o delegado de polícia, que coisa da burocracia, né? Coitado também. Está lá na central de flagrantes, 5, 6 flagrantes na fila. Bota mais um aí na fila. Ah, é sim, como é que foi isso mesmo? Ah, sim.
Ah, tá. Então, tá bom. Prende. Pum. Ah, cadê? Aí vem aquela pilha de papel que tem que assinar, né? Que é o enxoval do preso, assina tudo, mais um mendigo preso. Então vira toda uma fábrica, né? A atuação, né, do delegado acaba sendo, né, no sentido de corroborar, né, toda essa mecânica, né, de gerenciamento, de governabilidade da miséria através da prisão e do cárcere. Isso é uma situação terrível, né? Porque, imagina, a gente ter que operar nesse quadro já é todo ruim, mas aí tem uma coisa pior. Os policiais também são vítimas do Estado policial. Aí a corregedoria também tem que ser produtiva. Então, um dos orgulhos hoje é dizer tantos policiais foram expulsos da corporação, né? Tantas condenações, né? Para dar a impressão de que, né, que realmente o problema da corrupção no Brasil é a corrupção policial, né? Imagina, né? Aí quantos policiais estão sendo exonerados porque pegaram 10, 50, 20, 30, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 50.000? Cá entre nós, né? Enquanto isso em Brasília. Então, quer dizer, uma coisa irrelevante no sentido do montante do que é a corrupção no nosso país. Vou falar para vocês sinceramente, a corrupção policial é brincadeira de criança, né? Perto da corrupção que acontece em outros setores da estrutura do Estado. Vocês imaginam o que é a corrupção na área da saúde? Ninguém tem noção. É uma coisa imensa, né? E quantas pessoas estão sendo punidas? Mas o policial não, ele vai ser, assim como o traficante é identificado como o estereótipo de todo o mal da sociedade, o policial também vai ser estereotipado, rotulado como o mal de todas as mazelas do Estado. Então, a corrupção, primeiro pensa em corrupção policial, só se fala em corrupção policial, e ele vai ser alvo também desse processo de criminalização. Bom, então, a profissão de delegado é uma profissão muito boa, né? Acho que vocês, então, têm que pensar bastante antes, né, de fazer o ingresso numa instituição policial. E eu falo não só como delegado, não, porque eu sei que muitos de vocês ainda pretendem fazer antes, né, para esperar, porque eu sei que tem muitos lá, sim, né, aguardando, né, como agentes a possibilidade de fazer o concurso para delegado. Acho que vocês têm que primeiro pensar em qual é o papel da polícia no Estado democrático. Esse é o ponto número 1, né? Para que serve a polícia numa democracia, né? Com certeza, é como o hino da polícia um dia disse, né? Garantir as liberdades, né? Ah, mas isso é uma utopia, porque essa polícia não existe, nunca existiu. Mas nós temos que viver de utopia, né? Temos que viver, inclusive, de uma utopia, algum momento, né, na história da humanidade, não precisarmos sequer de polícia. Não acredito que a polícia seja também uma instituição eterna e que sempre seja necessária para a existência das nossas relações. Também acredito, a utopia é uma coisa que ficou muito, uma palavra que ficou muito também pejorativamente colocada, né? Mas nós vivemos de utopia, né? Tem um filme agora do Silvio Tender chamado Utopia e Barbárie, né? Então tem a utopia e tem a barbárie. Eu prefiro ficar com a utopia, né? E eu acho que a utopia minha como delegado é fazer com que a polícia sirva aos interesses da sociedade como um todo, principalmente dos setores mais prejudicados, mais vulneráveis da população. Então acho que nós podemos dar essa contribuição. Muito obrigado. Obrigado, delegado Zacconi. Antes de abrir para o bloco de perguntas, queria também dar um anúncio sobre a exibição e debate do Cortina de Fumaça, que o delegado comentou sobre legalização de drogas, então é um filme atual, que o próprio delegado é convidado para debater também, e o advogado André Barros também irá, a socióloga Ingrid, a Vera Malaguti, que é professora da UERJ também, o próprio diretor do filme, e acontecerá no dia 14, nesse auditório, às 6 horas da tarde, 18 horas. E agora, quem quiser fazer perguntas, por favor.
ter que ser rápido. Bom, a autorresistência voltou hoje, né, o tema, né, em razão da morte da juíza, né, da doutora Patrícia Scioli. Parece que se relaciona a morte dela a ela ser uma magistrada que estava tentando, né, não aceitar o arquivamento, que é um procedimento quase que natural, comum desses autorresistências. Quem não conhece, não sabe o que é autorresistência, nada mais é do que um inquérito policial que é instaurado para apurar se o resultado morte, né, numa atuação policial, esse resultado foi ou não legítimo. Pelo nosso ordenamento jurídico, só haveria legitimidade do policial matar alguém se ele estiver em legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro. Não existe estrito cumprimento do dever de matar. Talvez na Inglaterra, talvez em outros países existam, porque eu andei vendo uma coisa de direito comparado, existem alguns ordenamentos que admitem o uso legal da força fora do âmbito da legítima defesa, até de forma preventiva, o que é uma coisa até meio robesiana, no sentido de você se antecipar a um inimigo e tal. Ainda existe isso em algumas legislações, mas na nossa, né, não, somente em legítima defesa. O que acontece é que essa autorresistência instaurada, e ao invés de se investigar o fato em si, se investiga a condição de quem morreu. Uma das hipóteses que eu estou trabalhando no doutorado, que eu estou lá na UF em Ciência Política, é justamente de que a legitimidade dos autorresistências se dá não em razão do fato, mas em razão da condição do morto, né? Tanto que em todos os inquéritos se junta a folha de antecedente criminal do morto. Achei isso muito estranho, que quando eu entrei para a polícia, o delegado titular, doutor Eli, gente boa, coroa, cascudo, como se diz na polícia, falou assim, meu Zacone, junta a folha de antecedentes criminais da vítima. Eu falei, pô, estamos aqui, vou juntar a FAQ da vítima por quê? Se morreu, está extinta a punibilidade, não se pune quem já morreu. Não, você não está entendendo, é para ajudar o policial. Porque provado no auto de resistência que quem morreu é um traficante, se ele tiver várias anotações no tráfico, pô, evidentemente que aquele auto de resistência vai ser arquivado. Eu estou estudando as promoções de arquivamento, e todas só fazem isso, referência à condição, né, do morto como criminoso. E, ao contrário também, a luta das famílias para provar que houve uma execução é somente provar que a vítima não era criminoso, principalmente traficante. Provado que o que morreu não era traficante, aí você tem chance de responsabilizar os policiais pelo resultado morte. Então, tem duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, nós estamos vivendo um processo onde se autoriza, né, através de uma decisão, a execução de criminosos. Depois, uma questão mais interessante que eu estou discutindo no mestrado, que eu estou entrando na questão do estado de exceção. Essa decisão que autoriza, porque o auto de resistência é arquivado. Isso é uma decisão que é feita por um despacho de um juiz, com pedido do Ministério Público. Isso é uma decisão que está dentro do direito ou fora do direito? Temos que estudar isso também. Terceira questão. Também se fala que a existência de muitas pessoas mortas na cidade do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Outro dia saiu uma matéria de São Paulo, que acho que de 5 homicídios em São Paulo, 3 são praticados pela Polícia Militar. Mas essa letalidade provocada pela polícia é resultado de uma má formação da polícia. Eu também estou questionando isso. Acho que existe uma política. Tanto existe uma política que esses autos de resistência estão sendo arquivados. E estão sendo arquivados não pelo delegado, porque o delegado não pode arquivar inquérito. Está sendo arquivado por uma promoção do Ministério Público e com o despacho do juiz. Sem contar, né, toda a sociedade que também banca, porque para a sociedade, até a família. Para falar a verdade, cara, eu vou te falar, se o cara que morreu é um criminoso, um traficante, se chama no inquérito a família fala, realmente, ele era uma alma perdida, ele não... Porque até a família vibra quando esse peste, essa coisa ruim, morre, né? É verdade, é um alívio, né? Ninguém chora por essa alma, né? E talvez essa alma já seja uma alma tão cansada que, sabendo desse destino, ela continue. Mas aí entra uma outra questão, que não é do campo do humanismo, da religiosidade. Bom, estamos autorizando isso. Agora, vem cá, e se eu for confundido com um criminoso? Aí olha só, não eram da UERJ, mas tinha gente da UFRJ. Garotos recém-concursados no concurso da Polícia Civil, de agente policial, fazendo uma blitz em Jacarepaguá.
né? Tinha um, Bruno, que era da UFRJ. Aí, de repente, uma blitz, um carro tenta dar uma ré. Alguém, de forma desavisada e sem muito cuidado, dá um tiro de alerta. Outros policiais ouvem um tiro de alerta e vinculam aquele veículo que está dando uma ré com um tiro de alerta, acham que aquele carro está dando tiro, enchem o carro de tiro. Tinha um juiz com a família. Qual é a resposta que o Estado dá para isso? Tem que prender esses policiais mal orientados, mal treinados. Agora, vamos supor que tudo tivesse, o fato em si tivesse ocorrido da mesma maneira, mas ao invés de um juiz com a família tivesse, né, o NEM da Rocinha. E se ele estivesse entupido o NEM na Rocinha, fugindo. O nosso ordenamento jurídico não autoriza entupir de tiro o NEM da Rocinha em fuga, porque se vocês botarem isso na prova de direito penal, vocês vão ser reprovados, né? Mas eu vou dizer para vocês, aqueles policiais, ao invés de ficarem presos em Bangu 8, iam receber uma promoção com decoração, medalha, entendeu? Editorial do Jornal Nacional, né? E todas as outras coisitas mais que a gente sabe que acontece. Então, também existe por parte da sociedade, né? Porque o direito, as instituições, a polícia, elas não vêm de Marte, né? A polícia não vem de Marte. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Polícia Militar de São Paulo, tem local de residência, de existência. Então, a gente tem que questionar também como que isso está acontecendo na sociedade e até onde que o apoio a esse tipo de política genocida pode nos levar politicamente. Porque não vem com esse papo, não, porque o nazismo começou com um apoio maciço do povo alemão, né? Agora estão tirando lá esses ditadores lá do Oriente Médio, mas todos eles ficaram muito apoio popular, entendeu? Depois a coisa muda, e muda geralmente, como diz o Tom Zé, eu gosto muito do Tom Zé, o músico, né? Desmontar as carcerais da Polícia, porque são campos de concentração onde o direito não chega, então é campo de concentração, não chega remédio, você imagina, na carcerais da Polícia não chega um melhoral, porque todo medicamento é mandado para a SEAP, para a Secretaria de Administração Penitenciária, porque lá é que é o sistema prisional. A Polinter não é sistema, a Polinter é fora do sistema, então não chega nem remédio, né? Mas se chegarem lá e pegarem um policial vendendo a Novalgina, vai ficar preso, vai ficar em cana. Então é uma coisa também que tem que acabar, porque o Estado tem que assumir a responsabilidade pelos presos, né? Mas também não acaba nunca. Eu saí de lá com a promessa de que iria acabar, não acabaram, e eles até agora não acabou. Também não sei quais são as funções que a gente tem que depois pensar, né, que servem, né? Eu acredito que a principal função da Polinter é fazer a segurança do sistema prisional. O que acontece? Hoje o sistema prisional ele tem limite, porque a falta de vagas do sistema são os presos que estão na Polinter. Hoje nós temos 3 mil presos na Polinter, que são exatamente a falta de vaga. Então, para garantir a segurança do sistema, porque se o sistema não tiver um limite, não tem como garantir a segurança. Segurança do sistema é a coisa mais simples do mundo. É uma boa conversa com os presos, né, condições mínimas, um ajuste ali, um acordo ali, aí você garante a segurança do sistema. Agora, superpopulação, hiperpopulação, não tem conversa. Então, se existir hiperpopulação no sistema prisional, o sistema prisional explode. Então, para que serve a Polinter? Para garantir que o complexo de Jericinó não vai ter superpopulação. Então, a sobra, né, aquilo que não tem vaga no sistema, fica em condições degradantes. E é uma inversão do sistema, porque você coloca o suspeito, que é aquele cara que ainda não tem nenhum processo, está preso em flagrante, não foi nem processado, ele entra pelo pior lugar. Né? Então, é uma inversão de tudo, né? Somente pela lógica de garantir a segurança do sistema. Né? Só notícia triste, né? Até o final a gente vai trazer uma notícia boa. E agora, para finalizar como bloco de perguntas, a gente vai passar, para ficar até para sair no vídeo, vamos passar o microfone para quem quiser perguntar e vamos fazer mais, não sei, talvez 5 perguntas seguidas para os palestrantes e depois cada um vai responder como um bloco e considerações finais. Tá ok? Pode descer. Gente, quem quiser fazer pergunta, puder formar uma fila aqui para ir mais rápido. Dá licença.
Eu queria fazer uma pergunta para o delegado Zacconi. Como é que funciona a remuneração do delegado, se há promoções e como é que é o salário inicial? Em bloco. Eu queria fazer uma pergunta para o delegado. E ele defendeu a tese do delegado não ter o curso de Direito. Não? Desculpa, então entendi errado. Mas você comentou, você falou sobre o assunto, não foi? Eu falei, mas não defendi isso, não. Eu me oponho a isso. Tá. Desculpa, eu entendi que você defendia a tese sobre isso. Não. É porque talvez eu tenha sido mal entendido pelo seguinte. Quando eu falei que para prender, para punir, delegado não precisa de diploma, eu estou falando exatamente no sentido de a função do delegado necessitar do diploma, mas não para punir, para fazer a contenção desse poder punitivo. Entendi, tá bom, obrigada. Tá? Não, ajuste. Não, realmente eu não devo ter explicado direito. Bom dia, delegado. Estive pensando aqui, gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira é até que ponto é importante o perfil para alguém que deseja ingressar na polícia. Digo isso porque normalmente a figura do delegado está associada a um cara cheio de hora de esquina, um cara malandro, truculento. Até que ponto isso é realmente necessário para o exercício da profissão? E a segunda pergunta, como funciona a carga horária de um delegado, né? De tal forma que possa conciliar, seria possível conciliar o exercício da função de delegado também com a vida acadêmica, porque seria um outro interesse meu. Eu digo isso também porque aqui na UERJ, salvo engano, eu estou no 8º período. Eu acho que no Departamento de Direito Penal e Processo Penal não há nenhum delegado dando aula, até onde me conste. Eu tenho informação só de um na UFRJ, de uma amiga minha, que tem aula com delegado, mas em geral a gente não vê muito delegado dando aula. Eu gostaria de saber se isso tem alguma conexão com uma carga horária puxada, alguma coisa do tipo. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria fazer uma pergunta ao professor Leonardo Barbosa, o que ele acha, e acho que o professor Tepedino, que também já foi diretor que foi diretor da faculdade, poderia comentar, sobre o professor na área do direito não precisar de licenciatura para ser professor. E gostaria de pedir ao professor Zacconi também que falasse um pouco da sua experiência, que foi citada ontem pelo Juarez Tavares e pelo Tiago Joffre, de exibir filme para os presos, fazer debates, criação de bibliotecas, nesse sentido. Obrigada. Que honra. Tá. Bom, vamos começar pela remuneração. Bom dia. Tem mais. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Tepedino. Gostaria de saber qual o diferencial para um advogado em início de carreira e na questão também da escolha de ser autônomo, de trabalhar em grandes escritórios, como ele pode fazer o seu nome no mercado? Vamos lá. Olha, o salário, a remuneração hoje, delegado, o salário está bom, mas o problema é o teto. Hoje a briga dos delegados de polícia é para que realmente, a exemplo dos procuradores do Estado e da Defensoria Pública, a gente não tenha mais a limitação salarial com o teto do governador. Parece que o governador ele resiste muito a se dar um aumento, é diferente de outras, né? Diferente dos juízes, né? O governador ele está ganhando hoje, né, em torno de 12 mil e poucos reais, líquido, né? Mas acho que isso aí faz com que o nosso salário se limite nesse teto, né? Não consegue nunca ultrapassar. E aí a briga hoje, delegado, em relação a salário é exatamente isso. O salário está bom, mas existe um corte. Eu, por exemplo, já estou sendo descontado em R$ 1.900 do meu salário por conta do teto do governador. Beleza. Mas a não ser que você pense que nem o Brizola, uma vez, Brizola falou que numa briga por questões salariais que a polícia já tem arma e carteira, não precisa de salário, né? Se você não pensar assim, se você não pensar que a polícia, por ter arma e carteira, precisa de salário, o salário está bom, estamos precisando só ver a questão do teto. O perfil do delegado, eu acho que é mais ou menos como foi colocado um pouco, lógico, guardando as devidas proporções, mas a polícia, eu acho que ela é pouco explorada na sua diversidade. Falaram aí que não tem professor dando aula, delegado, desculpa, não tem delegado de polícia dando aula na UERJ, né? Porque se estuda pouco,
né? Hoje, quem está falando de polícia é sociólogo, é antropólogo. Os policiais não estão falando da sua atividade. Por quê? Por uma relutância, né, em admitir que o papel da polícia na sociedade, ele vai muito além da questão jurídica. Nossa, tem uma série de saberes, de conhecimento, né? Eu mesmo estou fazendo um doutorado em ciência política. Vou me ferrar, né? Porque você tem um doutorado numa área fora da tua graduação, não abre edital para você para nada, né? Porque o MEC vive falando de interdisciplinariedade, mas na hora de abrir o edital é graduação, mestrado, doutorado em direito. Mas eu não estou nem aí, né? Porque acho que a necessidade de se buscar esses saberes para entender a função policial é fundamental, né? Então, acho que o perfil do delegado, eu hoje me sinto muito bem como delegado de polícia, porque eu fui buscar um espaço dentro da polícia para exercer um saber crítico, né, para participar de debates que considero importante, a questão da legalização das drogas. Pô, no mundo inteiro, eu faço parte da LIP, da Law Enforcement Against Prohibition, que é uma entidade que congrega policiais, que hoje já tem 15 países, policiais que são a favor da legalização das drogas. Então, no mundo inteiro, os policiais eles participam do debate sobre política criminal, que é fundamental, porque quem vai operar na última ponta é a polícia. Então, pô, mesmo na Inglaterra, quem sugeriu lá, o Tony Blair, que autorizasse o porte até uma certa quantidade de maconha nos bairros árabes foi a polícia. Pô, a polícia chegou lá, e olha que o Tony Blair é um reacionário, né? Ela falou, não tem jeito. Não adianta ficar combatendo droga no bairro dos árabes, que os caras vão lá dar com o rachis dele. Então, vamos fazer o seguinte, fazer uma política... Então, a participação da polícia, né, nas sugestões, né, de política criminal, no mundo inteiro é muito forte. Então, acho que hoje a gente tem que fazer com que a polícia se qualifique, não no sentido que está sendo proposto, né? Uma polícia qualificada para relatar mais inquéritos, para prender mais gente, né? Esse tipo de qualificação técnica, né, ela não vai transformar a polícia numa instituição no nosso país importante para a sociedade. Então, acho que o perfil é esse mesmo. Acho que a gente tem que... Eu incentivo sempre aqueles que querem ingressar na polícia com essa vontade, né? Vontade de realmente fazer uma diferença na transformação do que a polícia representou no Brasil até hoje. Vamos ter que fazer diferente, né? Mas isso também não depende só da gente, né? Porque a polícia depende daquilo que o professor falou em relação à advocacia, né? A gente não pode ter a pretensão de, com as nossas atividades, mudar a sociedade. Né? A sociedade brasileira tem que mudar, mas nós, policiais, podemos participar do debate na sociedade, da nossa contribuição. Em relação ao carga horária, né? A carga horária do delegado é maravilhosa, né? Se você for titular, então, você chega a hora que você quer, sai a hora que você quer. Se você quiser não ir, você não vai, porque você tem um delegado substituto, né? Agora, se você for o substituto, aí tu tem que estar lá toda hora, né? Você for o assistente, se você for da central de flagrante, então depende em que posição você está. O delegado de polícia, no caso, o delegado titular, ele tem uma função diferente do assistente, no sentido de ter que fazer a política dentro da sua circunscrição. Então, participar de debates, né, participar de reuniões, isso também faz parte, né, da função do delegado. Não estou falando que eu estou fazendo isso aqui como delegado há 18, não, mas canso de ir em reuniões como delegado titular para conversar com a comunidade. Quer dizer, depende muito de onde você está, né? Tem lugares que você está como delegado que você nem aparece, né? Só assina o ponto uma vez por mês. Então, essa carga horária vai depender muito, né, de onde você se encontra na polícia. Agora, eu costumo dizer que a polícia tem lugar para todo mundo. Tem lugar para quem quer trabalhar, só para a polícia, tem lugar para quem quer trabalhar e estudar, né? Tem lugar até para quem não quer trabalhar, nem estudar, nem fazer nada. Tem lugar para todo mundo. Então, é questão de você procurar o seu espaço, né? Então, acho que não vai ter problema nenhum, não. Então, em relação ao estudo, eu consegui fazer o mestrado e estou cursando o doutorado como delegado de polícia. E desde 2003, eu sempre estive como delegado titular. Então, acho que eu sou a prova viva de que não é impossível conciliar, né, a atividade policial, né, com os estudos. Mas aí você tem que ter o perfil, tem que ter o interesse, né? Infelizmente, isso não é incentivado pela instituição, deveria ser. Negócio do filme. Só para terminar, desculpa. Eu não sabia, o Juarez e o Thiago citaram? Sim.
Olha, talvez o passar o filme, montar uma biblioteca, não tenha sido a coisa mais importante, porque acho que essas experiências existiram em diversos momentos, né? Outro dia mesmo eu estava vendo 300 contra 1, não, como é que chama aquele filme? 400 contra 1, hein? 400 contra 1, né? Pô, e os caras passavam, tinha um cineclube lá na ilha, hein? Na Ilha Grande. Tinha cineclube lá naquela época da ditadura também, lembra? Alguém viu o filme? Pô, fiquei até preocupado, porque o cara que estava passando o filme foi o que morreu, né? Matou logo que estava passando o filme. Então, essas experiências de passar filme, acho que a mais importante ali foi um debate político que se estabeleceu no projeto. Nós conseguimos botar o preso para votar. Isso foi uma conquista histórica. Foi uma conquista muito importante, porque em toda a história do Estado do Rio de Janeiro, o preso provisório nunca tinha votado. E a gente conseguiu, através de um movimento, colocar... O preso não queria votar. Eu também. Quem é que quer votar? Vocês querem votar? Ninguém quer votar. Se o voto não fosse obrigatório, acho que ninguém ia para as urnas, né? Todo mundo para a praia, se tiver um sol bonito. O preso também não queria votar, mas o diálogo que nós estabelecemos com o preso, nós mostramos para ele a importância simbólica da luta deles, né, pelo voto, principalmente no caso da Polinter, para tentar, né, de uma certa forma, mostrar para a sociedade que o fato de uma pessoa ser identificada, reconhecido como criminoso, principalmente aqueles que ainda não têm uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e hoje, dos 500 mil presos no Brasil, eu diria que pelo menos 200 mil estão nessa situação, são suspeitos, né, que ele não está privado da cidadania. Aliás, nenhum preso, digamos assim, condenado em definitivo, está privado da cidadania. No caso, estaria privado de exercer o direito de voto por dispositivo constitucional, né? Perde o direito político. Mas o preso suspeito não perde. Então, a discussão sobre o voto do preso, né, isso tudo eu acho que foi o mais importante no projeto. E abrir a Polinter para visitação, né? Muitas das vezes as pessoas que iam lá dentro na Polinter ver, né, o João Tancredo foi um... Né? O João Tancredo virou para mim, pô, ele é militante de um Instituto de Direitos Humanos, advogado, né, e DDH, né? Pô, ele falou para mim, pô, Zacconi, muito obrigado, porque eu milito na área de direitos humanos, eu vou dizer para você, é a primeira vez que eu entro dentro de uma carceragem da Polinter, né? Isso também foi um papel importante do processo. Por quê? Porque aquilo era uma caixa preta, né? Ninguém entrava, não ouvia falar o que era. Mas entrar, o projeto permitiu isso, universitários, pesquisadores, né, e essa inter-relação acho que foi muito importante. Então, acho que são aspectos mais relevantes do que a própria existência de uma biblioteca, de um filme, né, de um cineclube. Mas a gente pode conversar depois com mais calma. Um incidente do assalto do ônibus em que os policiais militares dispararam vários tiros contra o ônibus, se ocorreu devido a mau treinamento dado aos policiais? Claro que não. Olha só, não se trata de treinamento aí, entendeu? Acho que a questão toda ali era executar, no sentido de não é prender. A função da polícia é prender, não é matar. Mas, infelizmente, se colocou, né, na história, né, dessa instituição, né, e a gente já teve até a gratificação faroeste, que era um prêmio que os policiais recebiam, né, em razão de matar pessoas em conflito, né? Eu conheço comandantes de batalhão que dão folga para policiais quando estão... Antigamente, né? Agora não, porque esse negócio do auto-resistência tá para feder, né? Mas havia toda uma cultura de premiação por conta, né, das mortes praticadas por policial. Então, ali eu acho que o que estava acontecendo é o seguinte, era uma vontade muito intensa dos policiais, né, de acabarem com o sequestro com a morte, né, principalmente com a morte, porque aí resolve todos os problemas do mundo, né? Matou o criminoso, porra, resolve o problema geral, né? Então, acho que ali não é a questão só de formação, né? Acho que é de cultura. Porque quando se fala em formação policial, parece que ele não teve treinamento suficiente para decidir, né, sobre o uso da força. Eu acho que não. O que existe hoje é um problema cultural das nossas polícias. Aí, se você entender treinamento no sentido de uma mudança dessa cultura policial, aí eu até entendo que é treinamento. Mas o que eu vejo, né, são coisas muito técnicas, né, para se discutir a questão do uso da força. Acho que a gente tem que politizar esse tema mais, né? Acho que a questão é política, não é técnica no sentido restrito, né, a como apertar um gatilho, em que momento, né, manual, né? Não existe isso, né? Acho que a questão não é um manual quando o policial vai matar
ou quando o policial não vai matar. Isso não dá para se colocar isso no manual. O que a gente precisa é discutir politicamente. Nós queremos uma polícia que seja valorizada pela menor quantidade de mortes que ela produza. Isso seria assim, né? E para isso não adianta ficar dando dinheiro, porque atualmente estão querendo oferecer uma gratificação para policial que não mata, pelo amor de Deus. É como se dissesse que ele estava indo além das suas funções. Gratificação é quando você faz alguma coisa além das suas funções. Ou seja, não matar hoje parece que é algo que o policial faz, é um plus. O policial que não matou, ele vai ganhar uma medalha e um dinheiro. Não pode ser assim. A gente tem que repensar a cultura policial no Brasil. Fica à vontade, né? Já que o professor Tempedino gentilmente me concedeu a primeira palavra sobre a pergunta, eu quero fazer uma colocação que é complicada, porque às vezes parece que a gente está falando mal do Ministério da Educação. Eu quero deixar claro que não é isso, porque, assim, comparativamente, o atual Ministério da Educação, comparado com governos anteriores, ele investe muito mais em educação, principalmente em educação universitária. Fazendo esta ressalva, às vezes a gente vê políticas institucionais que são um tanto quanto conflitantes, né? De um lado, o Ministério da Educação, na minha modestíssima opinião, de forma muito correta, tem exigido uma dedicação maior dos professores às universidades, tem exigido uma titulação maior. Para você ter uma boa nota na avaliação institucional, você tem que ter um quadro de docentes mais bem qualificado do ponto de vista da titulação, do tempo de casa, enfim. E até do ponto de vista da produção científica, né? De novo, para citar um dado estatístico, hoje, para você tirar, só para vocês entenderem rapidamente como é que funciona, a instituição, toda instituição universitária, ela é pontuada por uma série de itens, são mais de 50 itens, tá? E um desses itens, por exemplo, é a produção científica. Para que você tire a nota máxima em produção científica hoje na instituição, 80% do corpo docente precisa produzir, pelo menos, 3 artigos por ano, em média. Tá? De novo, gente, quando a gente fala de UERJ, isso não é uma coisa difícil, mas quando a gente pensa em Brasil, né, às vezes é uma coisa complicada. Um professor que não tem titulação, às vezes não tem nenhuma especialização, acabou de se formar. A gente tem notícias de faculdades no Brasil que a pessoa nem se formou, mas está dando aula para os bancos da graduação. Aí não é um fato isolado. Lógico que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, capital, isso é muito mais difícil. Mas vamos lembrar que o Brasil não é formado, né, por Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E aí, para responder a sua pergunta, eu não quero dizer que o professor, porque ele tem um mestrado ou porque ele tem um doutorado, ele é melhor do que um outro professor que não tem, não é isso. E, gente, eu falo isso muito à vontade, né? Eu estou terminando meu doutorado agora na UFRJ em Filosofia e estou iniciando um segundo mestrado na UERJ. Então, eu fico muito à vontade para dizer que eu não acho que eu sou o melhor professor porque eu tenho um mestrado, um doutorado e daqui a pouco estou com um segundo mestrado. Eu acho que você tem muito professor aí que, de repente, acabou de se formar ou que não fez uma titulação porque ele exerceu um cargo público durante anos e anos e anos, e ele tem uma experiência para passar para os alunos, para a instituição, que é fundamental. E, às vezes, isso não acontece, como muito bem disse o doutor Zarconi, porque nós somos uma sociedade preconceituosa. Um rapaz esteve aqui agora à frente falando uma coisa que talvez só ele tenha tido coragem de falar, mas é o que a maioria da sociedade pensa. O policial, incluindo aí o delegado, às vezes é visto por uma parcela substancial da sociedade como uma pessoa truculenta, agressiva, né? E, às vezes, a gente não tem motivo para pensar isso, mas nós criamos uma cultura de que a polícia é violenta. E aí, às vezes, a gente não pensa que a polícia é violenta, só desvirtuando um pouquinho o assunto, porque nós, sociedade, estimulamos a polícia a ser violenta. Para pegar o exemplo do Dr. Zarconi, né? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente viu há 2 anos atrás um grupo de policiais que acabou matando, se eu não me engano, né, ele atirou no carro de uma mãe e 2 crianças, porque estava perseguindo um carro com traficantes. Eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam perseguindo um carro com traficantes. Para a infelicidade dessa mãe e desses 2 filhos, o carro era igual, os traficantes conseguiram se desviar da polícia e a polícia largou o dedo, né, largou o aço em cima do carro. Mas por que esses policiais se sentem à vontade para dar tiro nesse carro, ou dar tiro no carro que deu a ré na blitz? Será porque
não é em grande parte porque nós, sociedade, estimulamos na cabeça desse policial que este é o seu papel? E será que isso só não vai acabar o dia que nós, sociedade, começarmos a politizar essa discussão sobre qual é o papel da polícia, como nós podemos incentivar o policial sem que isso seja o tempo todo como gratificação? Quer dizer, a gente joga a culpa para a polícia, ou pior, a gente joga a culpa para o Estado, né? Porque, afinal de contas, todas as mazelas da sociedade são culpa do Estado. Porque o Estado está lá e nós estamos aqui. Aí a gente lembra que o Estado é formado pelos políticos que nós elegemos. Mas, então, por que muita gente, né? E aí eu não estou falando de governo A, B, C ou D, vou ficar só no legislativo, porque eu acho que ninguém aqui discorda que o nosso legislativo é péssimo, de uma forma geral. A gente esquece que quem bota o legislativo lá somos nós. E aí, muitas vezes, nós temos o preconceito de, não, o problema é que o povo não sabe votar. O povo está lá e nós estamos aqui. Nós não fazemos parte do povo. E eu quero fazer só uma provocação para terminar essa pergunta, né? Nós estamos aqui numa faculdade que tem um índice de aprovação na OAB, em concursos públicos, na criação de escritórios de advocacia, enfim. O aluno da UERJ, como muito bem colocou o professor Tepedino, ele sai daqui preparado para fazer o que ele quiser. Logo, gostemos ou não, e aqui não vai nenhum preconceito, é uma constatação, nós fazemos parte da elite intelectual do país. A gente só esquece que tem o outro lado, que é a responsabilidade que nós temos de fazer parte dessa elite. E aí vocês querem ver como é que a nossa responsabilidade muitas vezes não é cumprida? Vou fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês me respondessem com honestidade e sem nenhum juízo de valor, mas só para a gente constatar um problema cultural que existe no nosso país. Gente, de verdade, quem aqui lembra de verdade em quem votou na última eleição para deputado federal? Levanta a mão, por gentileza. Não dá 40%? Não dá 40% do auditório. E aqui, como nós fazemos parte da elite, a média é alta, porque a média brasileira é 8%. 8% das pessoas que votam, passados 2 anos para um cargo proporcional, se lembram em quem elas votaram. Vocês querem ver como é que piora? Dessa galera que lembra em quem votou, quem é que pode me citar só um projeto de lei ou atividade que esse seu deputado tenha feito? Pode levantar a mão? 3 pessoas. Se bobear, é o mesmo deputado, né? E o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que assim, a gente discute segurança pública, a gente discute direito de uma forma geral, e a gente esquece que isso tudo é uma construção social e é construído a partir da política. Política é essa que nós podemos escolher fazer parte ou não. E aí, como muito bem dito por Bertold Brecht, né, quando nós resolvemos não fazer parte da política, a gente sabe tudo que ocasiona. Né? Ocasiona a prostituta, ocasiona o cheque de ordem, ocasiona tudo que não funciona e ocasiona o pior dos males, que é o político corrupto. Então, eu acho que é importante, para concentrar na pergunta, que a gente estimule uma formação mais adequada dos nossos professores e, consequentemente, é importante que a gente exija uma titulação, é importante que a gente exija uma qualificação cada vez melhor, porque quem quer fazer parte da academia pode, inclusive, exercer um cargo na iniciativa privada e buscar titulação, pode fazer parte da área pública e buscar titulação, pode fazer parte da polícia e buscar titulação. Então, o que a gente precisa é ter claro no Brasil que educação, independentemente das atividades que a gente faça, seja na área privada, na pública ou só na academia, depende de dedicação, depende de vocação e depende também de qualificação. E aí, nesse ponto, é importante que o nosso governo e nós também politizemos esse discurso para decidirmos, ao final das contas, qual é o delegado que nós queremos, qual é o advogado que nós queremos, qual é o professor que nós queremos, e a gente tem que parar de achar que é o Estado que tem que dar tudo para a gente sem a gente discutir. Nós é que devemos dizer para o Estado quais são as profissões que nós queremos e qual é a qualificação que nós queremos em todas essas profissões. Muito obrigado.
Bem, eu quero agradecer a todos. A rigor não tem nada assim a acrescentar, não. Como professor de Direito Civil, tem que zelar pelo direito aos alimentos, e agora já está na hora do almoço. Só gostaria de responder rapidamente duas perguntas, então. Com relação à licenciatura para dar aula, não acho... Eu sou muito liberal. Não sou muito favorável a se exigir. Acho que no nosso sistema, nossas ciências sociais aplicadas, acho que o mestrado, o doutorado, isso ajuda muito. Mas a licenciatura, como em alguns cursos, vem, a meu ver, de uma formação muito burocrata. Como acho também que comunicação social, a reserva de mercado para quem fez comunicação, para escrever em jornais, acho que a gente acaba limitando muitos exercícios das profissões, vai chegar lá no flanelinha, como vocês viram, eu acho que é um exagero, não acho que isso melhore, não. Com relação a escritório de advocacia grande, pequeno, onde começar o estágio, acho que a pergunta interessa a todos. Eu acho que depende, quer dizer, o ideal é que você tenha algum lugar que você seja respeitado, que você aprenda, que você não pense só em produzir mecanicamente. Porque se isso ocorrer, naturalmente você vai sendo estimulada, vai sendo conhecido no seu ambiente. E aí que você vai se fazendo a sua clientela, ou ajudando a outros que já têm clientes. Então, esse processo é um processo natural, não tem uma regra. A regra é, tanto um grande escritório, você ficar lá de boy de luxo, quanto um escritório pequeno, que às vezes também tem que fazer boy de luxo, é ruim. O ideal é algum lugar que te respeite, te estimulem, que você possa ter alguém que seja não só seu patrão, mas seu professor do estágio. Assim que eu vejo o estágio profissional. E acho que de tudo aqui, né, eu acho que foi muito bom o dia de hoje para mim. Aprendi muito aqui com o Orlando, com o Leonardo. Eu acho assim que a ideia é vocês terem assim um espectro de possibilidades que se abre descortina na idade de vocês, é buscar realmente vocação que vocês gostam e ao mesmo tempo procurar na profissão e mudando um pouco, migrando dentro do direito. Muitas vocações podem ser abrigadas sem que isso seja uma frustração, sem que seja o fim do mundo. Então, não há uma regra para nada disso que nós falamos, vocês mesmos que têm que construir o próprio caminho. Muito obrigado. Agora, com o final da fala dos três palestrantes, chegamos ao final da palestra. O Centro Acadêmico agradece muito o aprendizado toda a fala dos três. Muito obrigado mesmo. E é isso, muito obrigado a todos por terem comparecido.